Um forte abraço, boa noite para você que se liga na TV Cangaço, com mais uma edição do nosso Cangaço Talk Show, nosso bate-papo com a galera que sempre tem uma história interessante para contar. E hoje nós estamos com Maicon Rodrigues, Maicon com N no final. Maicon Rodrigues, para a gente bater um papo aqui sobre educação física, sobre esportes em geral, ele que é formado em educação física e que também é árbitro de atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo. Maicon Rodrigues, meu ex-colega de escola, uma satisfação tê-lo aqui no Cangaço Talk Show. Eu que estou satisfeito aqui, quero agradecer pela oportunidade. Sim, sou Maicon, sou filho de Capela do Alto Alegre, sou formado em Educação Física, licenciado, também sou árbitro da Federação Brasileira de Atletismo, federado pelo Estado do Rio de Janeiro. E vim aqui falar um pouquinho sobre o meu conhecimento em geral sobre esportes, o que o esporte pode transformar a vida das pessoas. Pronto. E a gente vai começar justamente com um pouquinho da sua história e essa sua formação acadêmica. Como é que aconteceu, Maicon? Assim, desde a época do ensino fundamental, a gente já tinha ali um âmbito mais focado para esportes alternativos, esportes variados, que foge um pouquinho do comodismo da nossa região, que é o futebol, futsal, fica ali meio rígido, preso naquilo ali. Eu sempre gostei muito de variar, brincar um pouquinho de vôlei, brincar um pouquinho de basquete, fingir que corria na rua, que era corredor, pulador. Então, fazia capoeira desde novinho, sempre fui apaixonado pelas lutas, pelo boxe, pelo MMA. Então, eu fui influenciado nessa área minha para mim fazer o curso nessa área, Educação Física. Concluí o meu curso em 2020 e de lá para cá eu venho me desenvolvendo em alguns setores. E a oportunidade que eu achei no estado do Rio de Janeiro foi ser árbitro da Federação Carioca de Atletismo. Participei de alguns eventos grandes, alguns eventos estaduais, alguns sub-20, sub-15. E estou retornando para a Bahia para trazer um pouquinho desse conhecimento para o nosso estado, nossa cidade, nosso interior aqui. Todo professor licenciado em alguma área, ele também é um educador, então vamos falar um pouquinho sobre educação. Você cita a questão da sua licenciatura. Hoje nós temos algumas variedades de modalidades de cursos universitários, o EAD, o Flex, o presencial. Qual a sua visão sobre essas opções de licenciatura e de formações universitárias em geral, Maicon? Assim, eu entendo que na dinâmica do dia a dia hoje, tudo é rápido, tudo demanda tempo e, se possível, o melhor, a qualidade é um presencial. Mas sabemos que no dia a dia de hoje nem todo mundo consegue parar o que está fazendo, parar um trabalho, parar os seus deveres dentro de casa para fazer o presencial. Então, temos um Flex. Eu mesmo concluí no Flex. Eu fazia o semipresencial, né? E assim eu conseguia ter minhas aulas práticas em si na faculdade e as aulas teóricas, assim, eu fazia online. Mas com essa procura e essa falta de tempo, temos a oportunidade do EAD. O EAD tem suas limitações, mas tudo parte do foco do aluno, do interessado. Partindo para essa questão do jovem, a gente repara que isso acaba não sendo exatamente a área do educador físico em si, é mais a área do personal, mas podemos debater sobre uma certa alternativa. Nós vemos muitos jovens iniciando cedo demais na academia, pegando peso na musculação. O ideal para esse jovem de 12, 13, 14 anos não seria estar justamente nos outros esportes, no voleibol, no basquete, descontraindo, divertindo, sem muito compromisso com desenvolvimento de músculo? Assim, o que faz levar um jovem hoje, na maioria das vezes, é a estética. A estética. A estética hoje está influenciando muitos jovens a cada dia mais cedo com a academia. Então, ele olha, vê pessoas de nível nacional com estética muito boa,
muito apurada e tenta se espelhar nelas, ter como exemplo. Aí cada dia começa mais cedo, às vezes por influência dentro de casa, na família, mas hoje a estética atrapalha sim o desenvolvimento. Eu acredito sim que atrapalha o desenvolvimento da criança, se ela tentar acelerar o que a natureza fez. Então, se ela tenta desenvolver uma musculatura, alguma coisa além do necessário para a idade dela, para o desenvolvimento do corpo dela, vai atrapalhar sim, mas tem a outra parte. Hoje a gente tem o maior índice de obesidade da história. Então, as crianças hoje começam desde cedo a ser obesas. E como os jovens não querem pararem o que estão fazendo e se dedicar a um esporte, acha dificuldade, ou não se encaixa em algum esporte em si, a academia é um escape para elas conseguir chegar ao peso ideal, no caso, ou subir um pouquinho o peso, se estiver muito magra. Então, a gente vê a academia como uma oportunidade, mas essa oportunidade tem que saber ser dosada. Você tem que saber o que faz nela para ter um bom desenvolvimento. Se você procura lá esteticamente, numa idade que você não tem um desenvolvimento total do corpo, você vai acabar se prejudicando no futuro. Agora, se você quer só deixar de ser um sedentário, trabalhar o corpo, ter um emagrecimento ali nos limites da razão, aí sim a academia é produtiva. E a gente percebe, Maicon, que há 13, 15 anos atrás, os jovens de 12 anos estavam jogando futebol, brincando de pega-pega na rua, né? Brincando daquelas brincadeiras, amarelinha, estávamos com certeza. Mas hoje em dia é uma mudança drástica, né? O tanto de jovem que a gente vê partindo direto para a musculação. Só que pela sua explicação, não é bom, só que acaba não sendo tão ruim em algumas circunstâncias. Esse seria o resumo geral do raciocínio. O que faz, vamos separar por duas partes. Estamos no interior da Bahia, aqui temos uma segurança maior, uma tranquilidade melhor de se viver, só que a informação chegou rápido demais, a tecnologia tomou conta muito da sociedade, as crianças hoje preferem passar mais tempo na frente de um celular do que se divertindo, do que fazendo esporte. E isso leva à obesidade, isso leva a uma magreza muito alta, influencia muito. Aí, tirando as crianças da rua, elas não querem fazer esportes, como na minha infância eu fiz, na sua infância você fez. Elas vão para a academia, influenciada pela própria tecnologia. Esses sites aí, esses aplicativos aí, influenciam muito para essa área aí. A gente vê muitos falsos preparadores físicos infiltrados nos TikTok da vida, que confundem muito a cabeça dos jovens. Mas vamos para uma outra ocasião, uma cidade grande. Vamos ver, nossa capital, Salvador, é uma cidade muito violenta. É uma cidade que você não tem uma liberdade tão alta de estar transitando entre os lugares a pé e fazendo esportes assim em certos horários, que é o mais comum, final de tarde ali. Então a academia é um porto seguro. A academia é um lugar seguro para ir, os clubes é um lugar seguro para ir. Aí trava muito os jovens ali. É por isso que estão correndo mais para essas áreas do que ir fazer os exercícios na rua, principalmente as nossas brincadeiras na época. Hoje em dia, numa cidade grande é meio quase impossível de acontecer. Né? Na cidade pequena já está até um pouco, né? Um pouco mais dificultando isso aí. Com relação aos desafios para uma rotina de treino, para quem começa a praticar um esporte, o cara gosta do voleibol, vai lá, joga hoje, se diverte muito, e pensa, amanhã eu vou de novo, quarta eu vou de novo, quinta eu vou de novo. Só que às vezes acaba deixando aquilo de lado.
Por que é que isso acontece? Então, as pessoas estão sedentárias. As pessoas estão com foco em outras áreas. Muita coisa para fazer, você acaba escolhendo o que prioriza. No início, na liberação total da endorfina ali, daquele primeiro contato com o esporte, aquela alegria ali, você é levado pela endorfina, pela felicidade. Mas quando você começa a ver que o seu dia a dia não se encaixa muito naquilo ali, aí você começa a deixar uma coisa de lado. Infelizmente, o que é deixado de lado hoje é o exercício físico. Por isso que as academias estão todas lotadas, né? É verdade. O indivíduo, ele não vai deixar de lado o trabalho nem o estudo. Aí a diversão de ficar no celular acaba sendo mais cômoda pelo fato de provavelmente já estar mais cansado. E a academia, então, o você esporte chega eliminado. ali, 40 minutos, vai para casa. Você chega lá, já está tudo pronto, é só tudo você... pronto, já está, comodismo está muito alto. E falando sobre a prática de esporte, quantas vezes na semana o indivíduo deve estar praticando, com qual persistência, para ele poder se aperfeiçoar? Mínimo 3. Qualquer tipo de esporte, no mínimo 3? 3 por semana. Durante quanto tempo? Em termos de hora? 1 hora, 2 horas? Eu creio que até a fadiga, mas... Até a fadiga? Você mas defende essa tese? Nem sempre é bem vista. Mas no início é bom você limitar um pouquinho ao aprendizado ali, devagar, porque geralmente é os momentos que mais tem contusões. Ali é o momento que você vai sentir dor. Então, pega leve, vai adaptando o corpo ao exercício. Com o tempo você vai aumentando, de preferência aumentando o tempo, 3 vezes por semana. Você fazia 30 minutos, você aumenta um pouquinho, vai aumentando, depois você vai aumentando o tanto de dias. 4, 5. O máximo é 6? O máximo tira um diazinho para descansar. A academia a gente pensa um pouquinho diferente, mas esportes você tem que dar um descansinho pro corpo. Porque o corpo tem que absorver aquilo ali tudo. Então é bom dar uma descansada. Fazer 5 vezes por semana ali, tá bom. Não absorve, praticamente tem que ter o descanso pelo próprio descanso. Descanso é essencial, tanto no esporte como na academia. E o indivíduo que, por exemplo, ele quer praticar o voleibol ou basquetebol, tanto faz. Ele pratica 5 dias na semana, 6. E aí no dia do lazer 4 dele... vezes na semana tá bom. Aí no dia do lazer dele, ele vai jogar o baba. Sim. E aí? É o lazer dele. É o lazer dele. Esporte por esporte. É esporte por esporte, mas é o lazer. Tira a obrigação e vai pro lazer. Então o diferencial é a questão da obrigação. Sim. É você estar fazendo uma coisa na qual a sua mente não está com aquela exigência para cima do seu corpo. O lazer você não vai chegar no seu limite. Geralmente, voltando para a academia aqui, as pessoas chegam na academia para chegar ao limite, a hipertrofia. É o limite do músculo. Já no esporte, você está ali para chegar no limite da precisão, da qualidade. Então você vai ter ali seu treino. E já num babinha, na brincadeirinha, você está ali para se divertir, você não está ali para ser o melhor. Está ali para se divertir com os amigos, com os colegas, tá? Não tem obrigação nenhuma ali. Como a gente pode descobrir qual o esporte que as crianças têm mais talento? Qual o esporte propício para cada um? Assim, na minha faculdade de Educação Física, meu TCC foi sobre inteligência múltipla na área de movimentação, na área de ações, de corpo, e envolveu muito a área esportiva, porque era o meu foco. E trabalhar com crianças que têm dificuldades em certas áreas e facilidades em outras, entendeu? É como trabalhar com qualquer outra criança. Você vai oferecer aos poucos aquilo, vai chegar e apresentar. Por isso que a escola hoje é muito importante. Coisa que a escola não faz.
A escola está ali para apresentar o esporte ao aluno, não para transformar em atleta. A escola está ali para apresentar as opções de esporte, trazer um movimento para o corpo. Quem transforma em atleta são os clubes. São os A clubes. função da escola. Ele depois que tem que procurar, ou a escola tem projetos por fora da aula, do didático, não faz parte da didática mais. Um atleta não é mais didático. Formar atletas é projetos por fora, ter junções com clubes. Isso é formar um atleta. Na sala de aula, estamos ali para apresentar o esporte ao aluno, dar a opção de transformar a vida dele. Então, os professores hoje em dia, desculpa falar, que desde a nossa época era assim, hoje em dia ainda está meio fraco ainda, que está rígido ainda muito no futebol, hoje até um pouquinho vôlei, mas o handball, mas não oferece, não apresenta o aluno o esporte. Fala por cima e não apresenta a prática do esporte. Aí o certo sim, desde novo, mostrar todos os passos para chegar à escolha dele. No ensino médio, 2 aulas de educação física, uma prática e outra teórica, não é pouca coisa, não? Sim, pouca. Porque hoje como professor, hoje o mínimo que seria as 2 aulas teóricas e a prática em outro horário, em outro turno. 2 teóricas e 2 práticas em um mundo ideal. Sim. Hoje, porque assim, essa aula prática é sobre o quê? É prática mesmo do que da teórica? Geralmente não. Era para ser uma coisa ligada com a outra. Tinha que ser uma coisa ligada à outra. A teórica sobre basquete, a prática sobre basquete. Mas não é isso que acontece nas escolas públicas. A teórica viaja lá sobre toda a história dos esportes, mas na prática não tem aquilo. É rígido, é parado naquilo. Aí muitos professores nem hoje estão evitando muito para a prática. E a prática... Porque eles não têm o trato para trabalhar com isso. Certo. A aula prática que, não me entendam mal, por favor, mas geralmente as aulas práticas são meninos futebol, meninas baleadas. Isso. Hoje, graças a Deus, que está mudando um pouquinho isso. As meninas hoje estão sendo influenciadas pelas atletas na seleção brasileira, pelos clubes, e estão praticando um pouquinho mais de futebol. Mas até um tempo atrás era baleado só. Há uma discussão no meio acadêmico da educação física sobre esse tema? Sobre diferenciar? Sobre ligar prática teórica, ter mais aulas, mais incentivo? Tem projetos na Câmara dos Deputados Federais sobre isso, todas arquivadas lá, bem no fundo. Mas nas faculdades de educação física, o que se discute mais é isso. Formar professor de educação física, não professor de baba. Isso a gente ouvia muito na sala de aula. Vocês são professores de educação física, não são professores de baba, de bolinha na quadra. Então vocês têm que botar o que vocês aprenderam aqui em prática. Se vocês não botaram o que aprenderam aqui em prática, qualquer um é professor de educação física. Entendeu? Vocês são além disso, Qualquer um hoje entende futebol. Tem que saber o que o futebol representa para aquele aluno. Passando sobre uma pergunta, ligando uma coisa com a outra. A gente vê que o incentivo está melhorando. Por exemplo, nós temos o programa Esporte por Toda Parte do governo do estado, que aplica voleibol, aplica o basquetebol. Isso é algo muito interessante. Pé de Serra tem, Capela tem, outros municípios. Só que, anteriormente a isso, a minha dúvida é o seguinte: quantas pessoas, quantos jovens não tinham talento para o handebol, porém não tiveram oportunidade de praticar? Quantos jovens tinham talento para o tênis, porém o tênis infelizmente não é o esporte de rico, por exemplo? Dentre outros. Qual a sua visão sobre isso? Na minha época ali, eu sou de Capela, né? Então eu vi vários projetos acontecerem e acabarem. O de tênis, eu vi ali o professor Darlan. Teve de tênis, foi? O professor Darlan ali tentou, fez de tudo, fazia raquete de tênis de resto de cadeira quebrada,
dava um jeito para participar, mas infelizmente não se foi à frente, falta incentivo. A gente teve alguns projetos de basquete antigos que eu participei, alguns amigos também lá da cidade participaram, também não foi à frente. Hoje, na Capela, tem um projeto de vôlei, é a Academia Titãs, que está tomando rumo, está se projetando. Também temos o projeto lá do governo do estado, né? Isso. O Esporte Presente. Esporte toda parte, o PTP. Esporte toda parte. Então, alguns incentivos, quando tem incentivo, ele progride. Mas o que se morreu, o que se foi na nossa infância? A capoeira, que é a nossa cultura, se foi. A capoeira hoje é quase inexistente. Alguns grupos ali que lutam para tentar ainda se manter. E com 5, 6 participantes, só para não acabar. Eu participei de alguns grupos de capoeira na cidade, com muito sofrimento para conseguir apoio. A gente dava dinheiro para comprar, para poder pagar passagem para ir em eventos, em outros lugares. A gente comprava camisa, a gente fazia doação de alimento, para tudo ir para frente. Então, mesmo com os incentivos hoje ainda estão focados ainda. Tem que abrir um pouquinho mais, ver o que a sociedade realmente quer. E aí agora dá essa opção para ela progredir. O handball, acho que quase todo mundo da nossa idade aqui, está na faixa aí de seus 28, 30 anos de idade, brincou na aula de educação física, sem nem saber as regras. Aí a gente fazia as regras na hora. Brincou no máximo com bola de vôlei. Olha lá para não ter brincado com bola de futsal, né? A gente fazia nossas regras, a gente na hora ali, ninguém nunca passou. E o handball é um esporte. O baleado é esporte. O handball é esporte olímpico. Então, tem incentivo, mas tá rígido. Abrir um pouquinho pro basquete, tem o vôlei, mas ainda tá parado ainda. Precisa a sociedade em si, nem só o governo, não precisa só o governo abrir os olhos, não. A sociedade tem que abrir, os comerciantes têm que ver que tem que ajudar, porque o esporte tira o menino da rua, o esporte tira um rapaz ali do caminho errado. A gente viu muito o esporte tirar criminosos da boca de fumo. Talvez a resposta para essa pergunta seja a pergunta da resposta anterior. Por que é que o Brasil não é uma potência olímpica? É bem o foco, bem a escola. Hoje temos uma potência olímpica. Vou dar um exemplo para poder dar a resposta. Hoje temos uma potência olímpica, os Estados Unidos. O esporte nos Estados Unidos é visto como prioridade na escola. Prioridade. Junto com qualquer outro tipo de educação. Qualquer outra. Prioridade igual. As universidades dos Estados Unidos hoje têm bolsa para atletas. Você entra na faculdade, você faz o esporte, e você ganha a bolsa ali. Como, não sei se o pessoal tem muito conhecimento, mas nos Estados Unidos não tem escola pública, nas universidades públicas. Então, as universidades são bolsas. Você está ali pela sua capacidade. Não é uma prova que você fez, entrou e é pública. Você está ali, você tem que se manter com suas notas. Então, existe muito incentivo para os esportes. Então, as universidades dão bolsas de estudos para atletas. As escolas particulares dão bolsa de estudo para atletas. Então, o esporte está enraizado ali desde os primórdios, as crianças, desde novinhas, já voltado para fazer o esporte. E é dada a opção para eles. A gente vê nos Estados Unidos hoje que é amplo, que eles dominam. A gente pega uma Olimpíada hoje e os Estados Unidos está
um pódio em quase todos os esportes. Porque eles têm o leque para escolher desde novo, desde pequeno. Por que é que os países comunistas, como era a União Soviética, era uma potência no esporte? Naquela época, inclusive, o clube soviético conquistou a Liga dos Campeões da Europa, a equipe do Estrela Vermelha. E Cuba, considerando como um país pequeno, é uma potência pan-americana, uma potência no PAN. Por que é que isso acontece? É incentivo do governo? Ainda tem a China. A China, sim. Sim. Não é exatamente comunista, mas é Sim. um modo chinês de ser. Modo chinês. Sim, a rigidez, A disciplina. disciplina. Lá o currículo escolar é levado a sério. Se você não tiver um bom currículo escolar, você está condenado ao fracasso? Quase isso. Mas você vai ser um companheiro, um criador de ovelhas. Não criticando o criador de ovelhas, mas chega na Rússia hoje, se você não for uma pessoa rígida, dedicada no estudo, você vai viver uma vidinha bem inferior. E eles viram isso o esporte como a oportunidade em si. Tipo, não é um país rico, todo mundo sabe que a Rússia não é dos mais ricos da Europa. Tem algumas cidades potentes, mas a maioria das cidades da Rússia são cidades sim de camponês, são cidadezinhas mais fracas. E eles viram o esporte como um trampolim para alcançar aquilo ali, mostrar que eles são potência, mostrar que eles estão ali para mostrar. Então eles focaram e incentivaram. O governo deu um incentivo mesmo massivo para os clubes, para as escolas, para as universidades. Fazendo um paralelo, na época da ditadura militar, anos 70, Brasil campeão da Copa do Mundo, e aquele slogan do ninguém segura esse país. Seria o esporte a melhor propaganda para qualquer governo ou regime? Assim, falando sobre o regime militar, ele via princípios, focado em princípios, e o princípio dele era ser melhor, ter todo o comprometimento com o esporte e se mostrar o poder dele. Todo o governo ditador, centralizado, ele mostra em si que eles são os melhores, que não tem erro. Então, para mascarar os seus erros, o esporte é um perfeito, direcionado. O esporte em si hoje, que nós vemos, ele vem da história ali, da época da Revolução Industrial da Inglaterra. E os funcionários eles tinham pouca hora livre. Então, as empresas se juntaram e começaram a criar clubes para dar um pouquinho de tempo de lazer. Então, o esporte desde o início foi um jeito para esconder o trabalhador. Um pão e circo? Um pão e circo. Por falar em pão e circo, remetendo à história dos esportes, época do Império Romano, temos que considerar esporte as batalhas contra leões também? As lutas, gladiadores? Dos gladiadores, sim. Tá na história do esporte isso aí, tanto das Olimpíadas e tal. Aquilo ali era visto como esporte. Os gladiadores, alguns esportes veio de lá, até hoje ainda tem a luta entre gladiadores, a gente vê o esgrima hoje, que é derivada ali das lutas de espada e tal, daquela época. E aquilo ali, a luta contra leões, os gladiadores armados contra leão era tido como esporte para a época. Só para voltar um pouco à chave, falando sobre a questão do incentivo, o estímulo do esporte desde cedo. Na verdade, eu tenho duas perguntas em uma só. A primeira seria,
em qual idade a criança que pretende realmente ser um atleta deve começar a treinar, a praticar aquele esporte aos 12, aos 13, aos 15, aos 14? E também se é possível o Brasil copiar ou ao menos se inspirar no modelo norte-americano de priorizar o esporte escolar, o esporte universitário, ou aí tem toda uma questão cultural que dificultaria bastante esse fato? Assim, vamos pro primeiro lá. As crianças, elas chegam ali no final do seu desenvolvimento ali infantil, por volta dos 7 anos de idade. Ali ele já começa a tomar decisões próprias. Então, para apresentar o esporte à criança, eu cogito ali a partir dos 4 anos de idade, começar a apresentar alguns esportes. Porque quando ele chegar ali na faixa ali de seus 8 a 10 anos, ele já vai ter algum rumo que ele vai mostrar caminho. Ele quer ir ali pro futsal, se ele quer ir pro vôlei. É meio complicado pro vôlei por causa da idade, ainda é um pouco complicado. Mas tem o handball, tem alguns outros esportes que ele pode se mostrar assim com uns 12 anos de idade, ele já mostrando para onde ele quer ir, como ele quer ir, e pela sociedade que ele está infiltrado ali, acho que uns 12 anos ele já pode ir ali para um clubezinho. A gente sabe que hoje em dia com 7 anos já tem clubes, né? Mas o desenvolvimento da criança, a partir dos 12 anos, ele já pode ir para um clubezinho profissional, para jogar ali seu sub. No atletismo mesmo tem o sub-13, sub-15. Então ele tem que ser apresentado cedo. E aí agora ele vai mostrar para onde ele quer ir e tal. E com toda a liberdade para mudar, né? Porque somos libertos para escolher a decisão que quisermos. Então a criança ela pode, depois dos seus 12, 13 anos, querer mudar e de um para o outro. E sobre a questão dos esportes americanos, o Brasil copiar o modelo, é possível? Aos Possível ou poucos. está difícil? É possível e está difícil. É possível e está difícil. É possível, sim, mas é mudança. Mudança leva tempo e comprometimento. E é difícil isso acontecer. Realmente tem toda uma estrutura a ser mudada. Tem. Né? E o foco não é isso, não. O foco é pão e circo. Tendo em vista a questão da baixa renda da nossa população, a gente sabe que a alimentação ela é ideal, que ela seja adequada para um atleta, um jovem que pretende seguir carreira. Mas a situação financeira da nossa população média e baixa não é fácil. A questão da má alimentação também acaba fazendo com que os jovens atletas tenham um desempenho abaixo. Sim. A falta de alimentação ou a pouca alimentação, desnutrição, ela acaba infringindo diretamente. Então, pelos projetos que eu vejo do governo do estado, alguns projetos particulares ou da sociedade ali, eles fazem conjunto, né, com doações de alimento, com o lanche ali na hora. Então, é um refúgio para esses meninos. Eu fui em um projeto ali em Salvador ali de boxe que tinha alunos ali do projeto que só se alimentavam lá. Então, não é por ser um esporte que é gastante, vai ficar com fome. Não, os projetos têm que dar estrutura, têm que dar o conforto, têm que dar ajuda psicológica. As coisas não podem ser só bola na quadra rolando. Tudo tem que ter um por trás. Tem que ter uma ajuda. Coisas que é feito só por fazer também acabam atrapalhando mais do que ajudando. Por falar em boxe, a arte marcial, a luta, ela acaba desenvolvendo um cidadão mais forte? Um cidadão mais capaz. Capaz de tomar decisão rápido. Capaz de se controlar na hora de uma raiva. Capaz de respeitar outra pessoa. De honrar os mais velhos. Isso tudo a arte marcial ensina desde os primórdios.
As primeiras aulas de artes marciais é ensinando respeito ao mais velho, hierarquia. Então, as lutas, as artes marciais, tudo tem esse pensamento de respeito, de honra, de calma, tolerância. Tudo isso aí, as lutas vão nessa direção. A gente percebe um outro problema na nossa sociedade, falando do desenvolvimento do jovem atleta. Infelizmente, a gente sabe o que acontece, ninguém vai negar isso. O jovem consome álcool, desde jovem, desde muito cedo. Isso acaba também atrapalhando no desempenho. Sim, nós perdemos muitos jogadores de futebol de qualidade aqui da nossa região que pararam cedo por causa do alcoolismo. Então, é uma questão de procura, né? O alcoolismo, a gente sabe que o primeiro que tem que se procurar é a pessoa. Infelizmente, não se faz nada à força. Então, as drogas, o alcoolismo, é uma coisa que tem que sair da pessoa que está passando por isso, do atleta. Ele tem que ter, mas aí também temos que ter um suporte. O atleta quer sair, quer voltar, o menino novo ali já está bebendo desde cedo, dos 15, 16 anos, mas não tem ninguém, não tem suporte, não tem um psicólogo, não tem um pedagogo que dê aquela primeira impacto ali para ter uma evolução, um retorno daquele atleta, a qualidade. Aí se perdem muitos hoje, muitos. A gente conhece desde novo aí, que tem o potencial para estar na seleção brasileira, aqui na nossa região mesmo, aqui de Pé de Serra, de Pintadas, de Capela, que infelizmente por causa da bebida, da droga hoje, ele perdeu o rumo. E você que nos assiste, já deixou o seu like, se inscreveu no canal, verificou sua inscrição, ativou o sininho de notificação, comentou e compartilhou? Se ainda não, pode fazer isso aí, dá aquela compartilhada, envia nos grupos WhatsApp, do Facebook, copia o link, posta no Instagram. Essa é a sua forma de ajudar a TV Cangaço. Aproveita que é de graça, viu? E seguindo o nosso bate-papo, vamos entrar um pouquinho na área do atletismo. Como é que funciona? Quais são as grandes competições a nível nacional, a nível latino-americano, mundial? Tem uma Libertadores de atletismo também, uma Copa do Mundo. Como é que funciona? Tem uma Sul-Americana. Tem um Sul-Americana? Tem Pan-Americano? Então, o atletismo hoje começa dos municipais, né? Que são os campeonatos regionais, que são classificatórios por tempo ou por altura, depende da modalidade. Então você consegue classificação para ir para o estadual, aí o estadual você classifica para jogar o Troféu Brasil ou o brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Atletismo. O Troféu Brasil seria uma Copa do Troféu Brasil de Brasil atletismo? seria um campeonato a nível nacional, só que de clubes. De clubes. Já o nacional são para o estado, são os melhores de cada estado. E o Troféu Brasil é os clubes que escrevem os atletas que têm índice para aquela competição. Quais são os grandes clubes brasileiros do atletismo? Hoje temos uns 2 clubes aqui do Nordeste, tem o Sport Recife, temos em Juazeiro temos um clube também, tem o São Paulo, é um grande clube. São Paulo sempre teve tradição, né? Sim. Inclusive as estrelas vermelhas do São Paulo são do atletismo. Sim. As estrelas vermelhas. O São Paulo tem um incentivo muito alto no atletismo, o estádio dele é preparado para isso, né? Um dos poucos estádios particulares que tem estrutura para o atletismo no Brasil. Na Bahia temos uns 2 clubes aqui que eu não vou me recordar. São um de Salvador e um de Porto Seguro também tem. Temos os grandes clubes do Rio, todos têm. O Corinthians também tem clube, o Santos também tem um time muito forte de atletismo. O Cruzeiro em Minas Gerais, o Atlético Mineiro também tem.
O Cruzeiro também é uma potência na corrida de rua. A gente vê corrida de rua, essas maratonas. O Cruzeiro sempre vai aparecer ali. É uma camisa conhecida nos jogadores de futebol, quem gosta de futebol. E o sul do Brasil hoje é uma das maiores potências. Então, no atletismo indoor, que é os mais fechados, o sul do Brasil ainda domina um pouquinho junto com São Paulo ali. Quais são as modalidades que o atletismo abrange? O salto com vara, o salto triplo. Salto com vara. Faz parte do atletismo, né? Salto com vara, salto em altura, salto em distância, salto triplo, lançamento de dardo, arremesso de peso e martelo, maratona, que é corrida de rua, as corridas de pista, né? Corrida em obstáculo, corrida e salto, corrida com obstáculo e corrida com seria o salto com vara também? Salto com vara também. Né? Tem a corrida na barra, com as barreiras. Sim, corrida com barreira. Com barreiras. E a marcha olímpica. Aquela caminhada? Sim. É marcha. Rapaz, aquela é incrível. Marcha. É bem peculiar ela, bem peculiar. Poucos árbitros são capazes nacionalmente para arbitrar. É porque eles têm que saber quando virou corrida e quando der caminhada. Não pode flutuar, como eles chamam. O árbitro de atletismo, ele faz o que exatamente? É ele que dá o tiro? Sim. A arbitragem é diferenciada em alguns tipos de árbitro. São os árbitros iniciais ali, de saída, geralmente é o chefe de prova, e os outros árbitros são divididos pela pista para averiguar alguns erros, algumas falhas. O salto com barreira, para ver se ele fez a transição sobre a barreira certa, o salto. O salto com vara, para ver se ele fez tudo certinho, bonitinho, distância. Então, ele tanto está ali para dar início, como para averiguar se tudo ocorreu certinho, não houve algum erro. No salto com vara, é necessário a presença da tecnologia, das câmeras. Sim. É impossível fazer sem, né? O salto com vara. Para você medir a altura que o indivíduo realmente saltou. Ou o árbitro fica ligadão ali. A altura tem uma barra, ele ultrapassa uma barra em horizontal. Então o objetivo é só ultrapassar a barra? Só ultrapassar a barra sem derrubá-la. Aí vai vencer o que tiver a melhor nota? Ele só não pode derrubar. Vai vencer o que tiver a melhor nota? A maior altura. A maior altura? E como é que sabe a altura que ele foi? Sim, o quanto ele passou da barra? Ele levanta, faz o... Então, uma responsabilidade muito grande, né? Sim. A galera costuma elogiar... Em distância ainda é pior, que o árbitro tem que ir lá medir certinho a posição que ele caiu, a primeira posição da queda, salto em distância, salto triplo. Se ele pisou na tábua certinho, o árbitro tem que estar com a visão certinha nisso aí. E agora nossa tecnologia ela entra na medição do vento. Então, tudo influencia. O vento ele vai tirar e vai colocar. E também influencia em recordes olímpicos e pan-americanos. Eu sempre repito e defendo essa tese que uma das figuras mais injustiçadas dos esportes são os árbitros, principalmente os árbitros de futebol. A gente vê muitas vezes o torcedor, às vezes ele tem conhecimento da regra, às vezes ele nem tem o conhecimento da regra, mas eles criticam bastante a arbitragem e não conseguem usar o argumento de que o árbitro errou. Não existe o argumento do árbitro errou. O argumento do torcedor, na maioria das vezes, é o árbitro roubou. O que se usa é isso. E é incrível que, na visão do torcedor, uma visão tão unilateral, que o árbitro nunca erra em favor do seu time. Ele só erra em favor do time adversário. Às vezes a gente vê em campeonatos amadores, os melhores árbitros da região são contratados e quando termina, tanto jogadores quanto torcedores saem criticando, dizendo como é que vocês trazem árbitros de tão baixa qualidade? Eu não sei qual é o objetivo, como é que vai se encontrar a arbitragem perfeita. No esporte, no atletismo, essas injustiças também acontecem, Michael? No atletismo é meio complicado. O atletismo hoje ele é bem vistoriado, ele é bem
bem visitado pelos os treinadores, eles ficam bem próximos e eles conseguem ver tudo o que aconteceu. Então, mesmo que aconteça uma coisa polêmica, uma barreira ali que o atleta supostamente passou correto, mas ele passou de forma irregular, tudo tem a tecnologia hoje. Então, Qualquer erro pode ser verificado novamente. E a voz do árbitro é uma voz, ele tem um poder mesmo de interferir naquilo, certo ou errado. Já participei de competição, já Troféu Brasil, aconteceu no Engenhão, de ter recordistas nacionais e a nossa voz é a última. Então, o respeito no atletismo é muito alto. Geralmente ele tá ali no futebol é muito baixo, o respeito é extremamente baixo. No futebol é muito baixo. E no atletismo tem aquele negócio que os árbitros estão ali por amor. Ali realmente os árbitros estão por amor. O incentivo para a arbitragem no atletismo é muito baixo. E a maioria hoje continua porque realmente gosta do esporte, gosta de estar ali, gosta de ajudar. Botando um pouquinho a chave, a gente entrando em outra pauta, os jogos eletrônicos, houve até uma polêmica recentemente, quando a atual ministra do esporte disse que jogo eletrônico não é esporte. Na sua visão, Call of Duty, Counter-Strike e tantos outros, LoL, né? É esporte ou não é? Ele sai da diversão, ele é um artifício de diversão, de se desligar da vida real e ter uma tranquilidade, descansar a mente e tal, se divertir, no caso. Só que hoje existem competições, então, desde nível municipal até mundial, de jogos eletrônicos. E aí deixa ser uma diversão e vira um esporte. Então, é a mesma coisa a gente bater um baba ali, tranquilo, se divertindo, não tem obrigação nenhuma, a gente vai para se divertir. Quando a gente vira atleta e vai para um clube, nós viramos profissionais. Então, eles são profissionais. Na sua visão, o esporte não necessariamente deve ser algo físico. Sim. Os clubes de esporte eletrônico, eles têm que manter o físico dos seus atletas. Os atletas vão para a academia, passam por psicólogos. Então, eles têm toda a estrutura para aquilo ali ser um esporte. E é obrigado aquilo ali acontecer. Então, em esportes eletrônicos, esportes, é obrigado o antidoping. Então, eles são atletas, eles são profissionais. Então, sim, quando passa para o profissionalismo, eu acredito que vira um esporte em si. Agora, quando é recreativo, é só lazer mesmo. Não pode chamar de esporte. Não. Você, na sua visão atualmente, qual é o esporte que mais abrange o mercado, mais balança, mais envolve a população brasileira atualmente? A população brasileira? Que é assim, no nicho, hoje o maior esporte que existe é o do LoL. Mas aí a gente vê que nós não somos os maiores campeões de LoL no Brasil. São os coreanos, né? São o pessoal, eles variam entre alguns europeus, coreanos, mas hoje no esporte são a maior potência do Rainbow Six, é o Brasil. Que não é um jogo tão falado, mas para quem está inserido nessa área de jogos eletrônicos é bem conhecido. O Rainbow Six o Brasil já ganhou em todas as modalidades, feminino, misto, então o Brasil é uma grande potência. Agora, o CSGO, o Brasil já foi potência, já perdeu lá pro pessoal da Europa. E alguns outros jogos também são bem fortes. O Fortnite estava esses dias no auge. E o Valorant também, um grande esporte.
Mas hoje, se eu não me engano, o maior hoje ainda é o LoL. Por que o Brasil não é uma potência no LoL? Investimento. Treinamento. Porque assim, o esporte, inicialmente, ele não é tão rentável. Então, se você não tem um investimento alto, você não vai conseguir acompanhar países desenvolvidos que tem aquilo ali desde enraizado ali. As crianças já têm computadores de primeiro mundo, já treinam, já tem uma estrutura financeira mais aprimorada do que nós, brasileiros. Tem uma dificuldade muito alta assim, de conseguir patrocínio para clubes pequenos. Então a gente fica um pouquinho atrás. Um computador, um PC, ele precisa ter determinadas propriedades para rodar determinados jogos, naturalmente. Desses jogos mais famosos do esporte, vamos pegar um exemplo aqui solto, é o Call of Duty mesmo, Warzone, né? Warzone. Para poder rodar um jogo como esse, deve ser um computador com quais propriedades? Um computador um pouquinho robusto. De qual preço aproximadamente no Brasil? Para rodar um Call of Duty competitivo, um computador por volta de uns 5 mil reais. 5 mil. Geralmente, o garoto de classe média, ele não vai ter. Não. Quem vai ter, geralmente, é o indivíduo que... Classe média alta. Classe média alta, ou então um indivíduo já adulto. Que vai usar só por diversão, que ele não vai mais conseguir investir o seu tempo para poder se tornar um atleta do eSports. Né? Esportes. Aí você lembra daquela propaganda, né? EA Sports. Mas ainda tem o futebol, né? Nosso futebol é um esporte muito alto. Os clubes brasileiros estão investindo muito no esporte, nos jogos de futebol. Então tem bem amplo aí os clubes brasileiros. Vou puxar o saco aqui pro meu clube, o Vasco é campeão aí de algumas modalidades do esporte na área de futebol. Mas aí tem essa grande influência aí. Inclusive, uma curiosidade, o Wendel Lira, que já ganhou inclusive o prêmio Puskás, de gol mais bonito. Gol mais bonito. Hoje ele é um jogador de FIFA. Né? Está também nesse ramo do eSports. O crescimento do esporte é tão grande que a gente vê que a Rede TV, não sei se ainda está transmitindo, mas transmitiu recentemente o Free Fire. Tem a Sport TV, transmitia LOL. Sport TV transmitia LOL. CSGO. Imagina a sua avó passando e você assistindo LOL e sua avó assim fala. Já viu algumas vezes? Virou vezes. Menino? Filho? Já vi algumas vezes, já assistiu LOL. Virou menino? A pergunta virou menino? Já passou algumas vezes e estava passando LOLzinho na tela. Mesmo eu não jogando, mas eu assistia. Você, como educador físico, você acredita que o governo também deveria investir nos esportes eletrônicos? Já é uma tese que eu já não concordo tão bem, assim. Não discordo totalmente. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque pode virar uma arma muito grande, pro bem ou pro mal. E por que viraria uma arma pro mal? O vício? É o vício. É viciante o jogo eletrônico, na sua visão? Sim, tudo que libera prazer é viciante. Tudo em excesso, sem controle, é viciante. Tudo, até trabalho é viciante. Até trabalho é viciante. Se for prazeroso... Quando que o jogo eletrônico é algo positivo e quando é que ele é negativo na vida de um indivíduo? Negativo é quando ele deixa de fazer seus deveres do dia a dia, deixa de andar, praticar um esporte, deixa de fazer suas coisas de um aluno, fazer seus deveres de casa. Quando ele prioriza o videogame em si do que as outras coisas do dia a dia. Prazeroso é quando ele tem o seu tempinho livre ali, ele junta com os amigos, começa a conversar, interagir e usa aquilo ali como um momento de diversão. E para o garoto que sonha em se tornar um gamer, é uma trajetória um pouco complicada, né? Complicado. Muito longe para pessoas com a renda baixa. Rapaz. Porque hoje a gente vê alguns esportes que estão até mais próximos. São os jogos mobiles, né? Free Fire, por exemplo, é bem acessível, né? Todo celular roda. Só que um jogador de Free Fire hoje, para chegar num clube que vai jogar um Mundial na Tailândia, é meio complicado. Vai muito ser o quê? longe. Um em cada 100 mil jogadores? A média seria essa? Por aí, né? Não depende só do talento dele
no jogo, depende de muita coisa no ambiente. O marketing, a desenvoltura, até a imagem física do indivíduo, com certeza, o lugar onde ele está e muitos outros temas. E com relação aos card games, também entra como esporte, tipo, por exemplo, tantos card games virtuais, como o Magic, que é um grande jogo, né? Ou com a carta mesmo, ou Yu-Gi-Oh! E por aí vai. Sim, existem campeonatos muito grandes. Teve um mundial de Pokémon no Japão. Teve mundial de Pokémon também? No Japão. Do Pokémon Go ou do Pokémon Card Game? Pokémon os dois. Os dois? Mas ainda a força ainda é do card. O card ainda tem uma grande força. São considerados sim esportes, como o futebol de botão também é um esporte. Então, não são esportes populares, não são esportes olímpicos, mas também o futsal também não é olímpico e é esporte. Então a gente tem que ver isso. O skate hoje virou esporte olímpico hoje, sempre foi esporte, hoje virou olímpico. A gente viu na última Olimpíada aí as brasileiras dominando a cena. Muita coisa vai sim chegar o momento que vai ser reconhecido e vai abrir. Porque nem sempre correr é só o que é esporte. Então, você jogar um videogame profissionalmente é um esporte. Aí as duas amigas estão conversando, qual a profissão do seu marido? Ele é advogado. E a do seu? Jogador de Pokémon. Hoje já é possível essa resposta, né? É possível. Profissão lucrativa. Lucrativa. Quando dá certo, né? A dificuldade é só dar certo. Deu certo, já foi. É só falar streamer. Hoje Streamer. Quem diria que YouTube seria uma profissão? Não é? E hoje é. Influenciador digital é uma profissão. Então, tem abertura para tudo. Só falta o reconhecimento. Mas a maioria do pessoal de card, de RPG de mesa, eles procuram ser reconhecidos, mas ainda está um pouquinho longe. Para o jovem conseguir se desenvolver em um determinado jogo, ele deve se dedicar exclusivamente àquilo, né? Porque, tipo, por exemplo rápido, às vezes o cara gosta de jogar um Counter-Strike, mas aí depois bate uma vontade de jogar outro. Tô com vontade de jogar o Fortnite hoje, tô com vontade de jogar determinado jogo. Se não tiver aquela disciplina... Disciplina profissional, a disciplina é tudo. Ele tem que ter seu momento livre para fazer outras coisas. Ou jogar outras coisas. Jogar outras coisas, fazer outras coisas. Certo é ir fazer alguma coisa, né? Sair, andar e jogar um esportezinho, um vôlei ali na quadra. Mas se o lazer dele for jogar outro jogo, é bem-vindo. É melhor que deixa do foco ali, abre um pouquinho o foco para aquele conteúdo ser absorvido mais fácil. E se o lazer dele for jogar o mesmo jogo? Ele já trabalha com lazer. Ele vai fazer um exercício. Vai surtir efeito. É melhor ele fazer procrastinando, produzindo ou não? É prejudicial. Tem que desligar um tempo, não tem que jeito. Desligar. Tem que desligar, obrigatório. Tudo tem que desligar. Tudo tem que desligar. Uma hora ele vai cansar. E aí vai ser prejudicial. Muito bem, com certeza um bate-papo muito interessante aqui com Michael Rodrigues. Então a gente vai agradecendo a sua participação. Teria assunto para, com certeza, 3, 4, 5 horas, né, de bate-papo. Mas aqui a gente encerra. Agradece bastante pela sua participação conosco aqui na tela da TV Cangaço. Aproveita para pedir para a galera se inscrever com a gente. Eu que agradeço ao pessoal da TV Cangaço. Não esqueça de se inscrever, joinha. E liga lá o sininho para chegar a notificação legal. Valeu, obrigado Alan Rodrigues. Obrigado a todo mundo da TV Cangaço. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Cangaço Talk Show. Voltamos na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Um abraço e até lá.